Pois é, eu disse para você esse número, doutora Márcia, que foi o seguinte, né? Nos últimos 10 dias, 3 acidentes pelo menos, foram por causa de casal que estavam discutindo no momento em que um ou outro estava dirigindo. E teve um dele que inclusive terminou em morte. Né? Terminou em morte. A mulher acabou morta. E a verdade por trás da morte de Andréa França dos Reis ainda não está clara. A mulher morreu num acidente de carro indo para casa, logo após discutir com o ex-marido na frente de uma balada. Coloca a reportagem no ar. Quando ela falava, que eu vi que ela falava alto, eu baixava a cabeça já para não ter atrito, né? Porque eu vi que ela sempre tinha razão. Eu não vou retrucar nada que ela falar, eu baixava a cabeça. Andréa França dos Reis, de 37 anos, morreu na madrugada do dia 23 de janeiro em um acidente trágico. O carro que ela conduzia bateu de frente com um poste. Só que a imagem mostra uma virada brusca no veículo, o que chamou a atenção. Afinal, foi um acidente ou ela foi induzida a virar o volante? E hoje, no local onde Andréa sofreu o acidente, estão apenas as marcas e os cacos de vidro que restaram do carro dela. Câmeras de segurança registraram o exato momento em que o veículo atinge o poste. Só que o que chamou a atenção da polícia nessa situação foram imagens de câmeras de segurança de outro ponto aqui da Avenida Senador Salgado Filho, em Curitiba. Câmeras de um estabelecimento onde ela estava mostram ela brigando com o ex-companheiro. E em determinado momento, ele chega a ser agressivo com outras pessoas que tentavam ajudá-la. Nas imagens, primeiro Andréa está discutindo com o ex-marido. Os dois parecem alterados e Andréa acaba ficando sentada em um canto. Logo depois, ocupantes de um veículo que está atrás descem e tentam parar com a discussão. Andréa chora bastante e o homem chega a empurrar as pessoas que tentavam ajudar. Na sequência, Andréa entra no carro para dirigir. O ex-marido vai para o banco do passageiro e uma pessoa ainda se aproxima da janela e os dois discutem mais um pouco. Andréa acelera e foi a última vez que foi vista com vida. Na imagem seguinte, o carro aparece e logo atinge o poste. Andréa morreu na hora e o ex-marido foi levado ao hospital. Ele se chama Francisco. Após receber alta, procurou a nossa equipe para dar a versão dele sobre o que aconteceu. A Andréa e o Francisco viveram um relacionamento, um casamento de 18 anos. Juntos tiveram uma filha, que hoje tem 14 anos. Ele afirma que a separação aconteceu porque os dois estavam com objetivos diferentes. Mesmo assim, a Andréa fazia questão que ele sempre estivesse por perto. Depois que a gente se separou, quando foi com um mês depois, começamos a se encontrar novamente, sabe? A gente começou a se encontrar. E isso de eu estar lá e ela estar... Ela que alugou a casa para mim. Na nossa separação, ela que procurou a casa. Ela queria bem pertinho da casa dela, sabe? Ela não queria que eu morasse longe. Saímos direto, a gente saía junto. Era uma relação muito boa. Tanto que eu não consegui viver longe dela. A gente não conseguiu viver longe, né? Ele conta que mesmo separados, sempre estavam juntos e se davam bem. Mesmo sem ser um casal, faziam um plano juntos, inclusive para comprar uma casa na praia. Todo dia ela falava, e a casa na praia, como é que a gente vai fazer? E o terreno lá, como é que a gente vai comprar? Dá um jeito, tem que dar um jeito para comprar. Ela lutava para comprar o terreno, sabe? Nossa, mil maravilhas, parecia que nós não... parecia que estava namorando ali, entendeu? Não existia problema na nossa vida, né? Tinha uma separação, mas problema não tinha. Não tinha assim, dizer, não, esse casal é um casal que só vive se esfaqueando, isso, aquilo. Não existia isso, nunca existiu isso. O que tinha entre a gente era carinho um pelo outro, sabe? Francisco conta que eles sempre saíam, mesmo após a separação, e que naquela noite convidou ela para sair. Eu falei para ela, ó, vamos pro pagode hoje? Ela disse, vamos. Tá, então eu vou para casa, vou trocar de roupa e daí você fica aí, daqui uma meia hora eu tô aqui de volta. Aí eu fui para casa, tomei banho, troquei de roupa, mas quando eu voltei, eu falei para ela, nega, e a janta que a gente ia fazer pros meninos, né? Aí ela disse, não, deixa para depois. Aí eu disse, então vamos. Aí fomos para lá, pro pagode, né? Dentro do restaurante, os dois beberam e foi aí que a briga começou. E logo ela
falou para mim que, lá em cima mesmo, né? Ela disse, ó, eu vou levar o carro, você está em condições de levar o carro. Eu digo, mas eu sempre dirijo, você dirige, mas eu dirijo, estou bem. Ela disse, não, você não está em condições de levar o carro, né? Eu digo, tudo bem, então vamos embora. Eu paguei a conta, descemos, a gente desceu, e quando chegamos lá embaixo, eu falei, nega, eu vou levar o carro. Eu deixei eu levar o carro porque é melhor do que você levar. Você bebeu também, você bebeu bastante. Mas de repente ela disse, não, ela disse, eu vou levar. Tudo bem, vou fazer o quê, né? Levantou, entrou no carro e eu entrei na porta do passageiro e fomos. Pergunto sobre o casal que tentou parar a briga dos dois e dos empurrões. E aquele casal que aparece nas imagens? Então, aquele casal ali devia ser porque a gente estava discutindo sobre quem ia levar o carro, né? Eu não queria deixar ela levar o carro, né? Essa era a discussão ali, ó. E depois que saíram do local, Francisco afirma que foi questão de segundos até a batida. Eu percebi que ela deu uma acelerada, né? Que eu fui aqui para trás, no banco, e fiquei ali. Quando menos espero, escutei foi a pancada, né? Escutei a pancada e daí eu não vi mais nada. Ele garante que jamais faria algo para causar a tragédia. Afirma que foi um acidente e que se arrepende de tê-la deixado dirigir. Eu não tive como impedir mais, entendeu? Porque ela não confiava que eu levasse o carro, entendeu? Se eu tivesse como ter evitado aquele momento ali, dela levar o carro, acho que não tinha acontecido nada disso. O Francisco já foi intimado a prestar depoimento na polícia e assinou um termo circunstanciado. Agora resta esperar a perícia do veículo para tudo ser esclarecido. A gente tem que aguardar a conclusão do inquérito policial e verificar se o Ministério Público vai optar pela propositura da ação penal ou pelo arquivamento do inquérito. Todo momento eu penso, meu Deus, por que eu não tentei mais insistir que ela não levasse, né? Por que eu não fugi dali com aquela chave, né? Entendeu? O William Bittar já está com a gente aqui no estúdio do Balanço Geral para conversar um pouco mais sobre essa situação que chamou bastante a atenção da nossa produção, né? Porque foram pelo menos 3 notícias que nós demos aqui nos últimos 10 dias de casais que teriam discutido no trânsito e teriam se envolvido em acidente. E nesse caso, especificamente, a morte da Andréia. Bittar, boa tarde para você. O carro era da Andréia? Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Era da Andréia, sim. O carro era dela. Os dois tinham marcado de sair naquela noite. Ele convidou a Andréia para sair, até porque o relacionamento dos dois, mesmo separados, como a gente contou ali, os dois estavam juntos o tempo todo. Inclusive, foi ela que alugou a casa para ele morar perto de onde ela morava com os filhos. E aí toda essa situação aconteceu. Mais uma prova de que bebida e direção é algo que não dá certo. Mas a família dela ficou chocada, não com relação só à morte dela num acidente de trânsito, mas com essas imagens que a gente mostra nesse momento. Essa briga que aconteceu do lado de fora desse bar, dessa casa noturna, onde eles estavam aquela noite. E aí que a família acabou desconfiando até de que o Francisco tivesse algum envolvimento, que ele tivesse causado de alguma forma o acidente que terminou com a morte dela. Bittar, os dois teriam bebido naquela noite? Os dois beberam, já. Os dois beberam, aí ficou naquela briga, né? Os dois começaram a brigar para saber quem tinha bebido mais e quem teria mais condições de levar o carro para casa. E, de fato, nenhum dos dois teria essa condição de levar esse veículo para casa. Essa discussão que aconteceu ali do lado de fora, o Francisco garante que não aconteceu dentro do carro, que dentro do carro ele ficou quieto o tempo inteiro, que a Andréia também ficou ali quieta, mas foi questão de segundos deles saírem da frente dessa casa noturna até o poste ali, dá questão de nem 500 metros. E aí ela acaba, só que o que chama a atenção mesmo é que ela acaba perdendo o controle do carro, só que o carro vira rapidamente ali na direção do poste e isso acabou terminando com a morte dela. A gente tem essas imagens que estamos vendo, doutora Márcia Marcondes. Agora, aquele empurra todo na frente da casa noturna lá. Bom, primeiro que não deveria ter nem casa noturna fazendo festa, né? Bom, mas enfim, não é esse o caso aqui. Aqui o caso que nós estamos tratando são os casais que acabam, né, de certa forma, discutindo no trânsito ou que saem de uma discussão, pegam o carro e acabam se envolvendo em acidente. É claro, os ânimos estão exaltados. E aí a gente percebe esse empurra, quer dizer que essa situação toda, Bittar, foi exatamente para saber quem queria levar o carro para casa, é isso? Exatamente. Os dois brigaram para saber. Ela
fazia questão de levar o carro para casa e o Francisco também. Só que o Francisco contou que geralmente ele levava o carro para casa, ele que fazia a condução do veículo, mas naquela noite ela fazia questão de fazer isso. Os dois brigaram ali na frente, a discussão. Inclusive a Andréia mandou até um áudio para o filho dela pedindo para o filho pedir um carro de aplicativo para ela voltar para casa. Mas logo depois aparece esse casal que tenta apartar a briga ali, separar os dois da discussão que estava acontecendo. E aí ela decide, manda mais um áudio para o filho dizendo que está indo para casa. Ela entra no carro e infelizmente a morte dela foi questão de metros de onde eles estavam brigando. Ele conta, a doutora Márcia também já tem uma pergunta para se fazer, Vitar, mas ele conta mais ou menos a velocidade que ela estava aí, mais ou menos, nesse momento da batida, não? Ele fala só que ela deu um tranco no carro, que ela acelerou muito rápido, que ele até foi um pouco para trás na cadeira, no banco do passageiro. Que coisa. E que ali, questão de segundos, ele não viu mais nada. Ele disse que ouviu a batida e depois só teve consciência quando já estava no hospital, perguntou pela Andréia, que era a ex-mulher dele, aí teve a notícia ainda no hospital de que ela havia morrido. Inclusive, ele foi no velório da ex-esposa, né? Dizia que a relação deles era muito boa, mas a família, naquele primeiro momento, ficou com o pé atrás, imaginando que ele tivesse algum envolvimento. Que, claro, só vai ser confirmado se ele teve ou não envolvimento nesse acidente, se ele de alguma forma agiu para que esse acidente tivesse acontecido a partir da perícia que está sendo feita no veículo e deve demorar mais alguns dias a ficar pronta, Jason. Doutora Márcia. William, eu tenho uma pergunta a fazer assim. Você comentou-se ali que normalmente era ele que conduzia o veículo de volta. Então era comum essa ideia de saírem ou ir em locais onde bebiam, enfim. Esse procedimento era comum com eles? Era comum, doutora Márcia. Ele mesmo conta que eles gostavam de ir no pagode, que gostavam de ir até casas noturnas. Fazia um tempo que eles não saíam juntos e decidiram aí naquela noite saírem juntos, conversar mais uma vez. Eles falavam que ele contou que eles se davam muito bem, só que ele é que fazia sempre o trajeto. Ela era a dona do carro, mas ele que dirigia, e naquela noite ela teria decidido então, que ele falou para ele, inclusive, que ele não teria condições de levar o carro e ele dizia ao contrário que ele tinha mais condições do que ela. No final, segundo ele, dizia que sempre baixava a cabeça para alguma decisão da Andréia, resolveu então, depois da discussão, baixar a cabeça e entrou no carro, mas infelizmente ela acabou morrendo nesse acidente. As lições que ficam, né, doutora Márcia? Infelizmente, a morte dessa mulher, sabe a idade dela, Vitar? 37 anos, se eu não me engano, agora não lembro de cabeça. Já quer dizer, 37 anos, com o futuro ainda todo pela frente, né? Mãe, inclusive, né? Os filhos não eram do casal. Um dos filhos é do casal, a menina mais nova, de 14 anos, é filha do casal. O outro menino tem 17 anos, ou seja, desde quando eles iniciaram o relacionamento. Então, ele dizia até que era pai do filho que era da Andréia, que cuidou sempre dele, criou ele o tempo inteiro. Então, ele considera que os dois são filhos dele, mas, logicamente, agora, pelo menos até o final das investigações, claro que a família dela vai ficar ainda com receio sobre toda essa situação, até pelas imagens, que nem eu falei, a imagem do acidente choca. Só que a imagem do que aconteceu antes, da briga que aconteceu antes, é que deixou a família com receio do que pode ter acontecido. E, claro, imaginou, num primeiro momento, que o Francisco tivesse algum envolvimento na morte da Andréia. Até que ele tivesse puxado o volante, numa forma de fazer ela parar o carro, que ele tivesse puxado o volante e aí atingiu o poste. Mas, por enquanto, sem a perícia da criminalística, não é possível dizer se ele fez isso ou não dentro do veículo. Segundo ele, não fez nada. Bom, lições que ficam, né? Não vale a pena. A gente sabe, numa relação sempre um lado tem que ceder. Diz o ditado que quando um não quer, dois não brigam. Agora, se tem um lugar que não é apropriado para se discutir qualquer situação, é dentro de um carro. Principalmente quando envolve bebida. E nesse caso, nós tivemos isso ainda. O que deveria ter sido feito, doutora Márcia? Bebeu? Chama um carro de aplicativo, pega um táxi, vai para casa em segurança. A vida é muito mais importante do que qualquer discussão, do que qualquer valor material. A vida vale muito mais. Fica a lição, aqui no Balanço Geral a gente traz as histórias da vida real. Bebida e direção não combinam. Bebida, direção e discussão, menos ainda.